Olá, meus queridos amigos do Master Juris, é um prazer enorme estar com vocês agora mais uma vez falando sobre língua portuguesa, falando sobre sintaxe e mais especificamente sobre esse tópico fantástico que é a sintaxe do período composto. Já dando spoiler do que está por vir, sabe o que a gente vai ver a partir de agora numa sequência de módulos? Nós vamos falar sobre orações coordenadas, orações subordinadas, mais especificamente, orações subordinadas substantivas, completivas, nominais, reduzidas de infinitivo. Aí você olha e fala, nossa, para que eu preciso de séries no Netflix? Por que eu preciso de coaches no Facebook se eu posso estudar uma oração reduzida de infinitivo e a diferença entre a subjetiva e a predicativa? Puxa, é tão mais legal, é tão mais emocionante, é tanta ação, aventura, emoção, adrenalina e romance que a gente começa agora. Eu sei, eu só estou tentando te animar um pouquinho, mas isso cai, é importante, eu vou apontar os tópicos mais importantes, mas você precisa saber desde a base. E a base começa agora. Sintaxe do período composto. Antes de tudo, eu só quero lembrar rapidamente o que é período composto. Se o período é composto, ele não é um período simples. Fala para mim rapidinho, não vou escrever, tá? Fala para mim rapidinho. O que é um período simples? Período simples é aquele formado por apenas uma oração. Adivinha o que é o período composto? Isso. Verdadeiro ou falso? Período composto é aquele formado por duas orações. Deu uma vontade de dizer verdadeiro, né? Mas é falso. O período composto é aquele formado por duas ou mais orações. Ok? Só toma cuidado para você não viciar e falar, período composto é aquele que tem duas orações. Não. Pode ter duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não importa o número de orações. Se tiver mais do que uma, é período composto. Fechado? Tranquilo? E só lembrando, embora eu não tenha colocado aqui, período, eu falei isso lá no primeiro módulo, tá? Período é aquele espaço que vai da maiúscula inicial até um ponto final. Você vai contar o número de períodos pelo número de pontos. Pode ser ponto final, ponto de exclamação, e aí depende dos marcadores de encerramento de período. Dito isso, agora eu quero fazer a primeira grande diferenciação da aula. Olha só, um período composto pode ser um período composto por, olha o que eu vou escrever aqui, tá? Coordenação, ou ele pode ser um período composto por subordinação. Eu quero que você grave isso. Quantos tipos de períodos compostos existem? 2. Ou o período que é composto por coordenação, ou o período que é composto por subordinação. Se ele é formado por duas ou mais orações, então eu estou dizendo que essas orações ou vão ser coordenadas entre si ou subordinadas entre si. Só já avisando, embora eu tenha falado 2, porque eu quero que você grave isso, ainda existe uma terceira possibilidade, que é o período misto, que ele tem tanto coordenação quanto subordinação. Mas enfim, para efeitos de entendimento, esses dois tópicos aqui que me interessam agora. E aí eu preciso agora mostrar para vocês o que é um período composto por coordenação e como é que você vai diferenciá-lo daquele composto por subordinação. Eu normalmente vou, por exemplo, e a partir daqui eu vou tirando elementos e completando os elementos conceituais. Mas eu quero agora só expor para vocês o que caracteriza um período composto por coordenação. Vou botar aqui, tá? Olha só, as orações coordenadas apresentam mesmo valor. Calma que já eu mostro isso melhor, tá? Então, ó, esse prefixozinho, ele significa lado a lado. Coordenar é ordenar lado a lado, elas estão no mesmo patamar e têm o mesmo valor. O que caracteriza o período composto por coordenação? As orações são sintaticamente independentes. Eu prometo que depois eu vou mostrar o que é dependência e independência sintática, tá? Mas eu quero que você guarde isso. Num período composto por coordenação, as orações têm o mesmo valor e são sintaticamente independentes. E por que elas estão juntas? Por que elas estão lado a lado? Porque entre elas existe um nexo, mas não é um nexo sintático, e sim é um nexo semântico. Lembra o que é semântico? Tem a ver com sentido e significado. Eu prometi, eu falei, olha, gente, eu vou expor isso para vocês e eu prometo que depois eu vou mostrar, provar o que é um período composto por coordenação. Então vamos lá? Olha para esse exemplo aqui. Esse exemplo, que lembra muito a minha infância,
Parênteses, nesse momento eu estou denunciando a minha idade, fecha parênteses. Se você não sabe o que eu estou falando, ótimo. Se você sabe o que eu estou falando, pois é, nós somos amigos da mesma geração. Era um anúncio que ficou muito famoso aqui no Brasil, do finado Banco Bamerindos, nem existe mais, né? Mas eles faziam uma propaganda com uma musiquinha que era muito forte, que dizia: o tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos continua numa boa. A galera da minha geração agora já está lembrando a musiquinha, né? O tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos continua numa boa. É a poupança Bamerindos, dos. Você não lembra disso, não? Nesse momento você deve estar pensando, onde é que eu clico para desver isso? Eu sei, desculpa, me empolguei, momento nostalgia da aula, agora volto. Isso é um período composto? É. Quantas orações ele tem? Como é que eu vejo o número de orações? Pelo número de verbos ou locuções verbais? O tempo passa, verbo passar, primeira oração. O tempo voa, segundo verbo, verbo voar, segunda oração. Terceira oração, qual é? A do verbo continuar. Vamos dividir? Então, ó, primeira oração, o tempo passa. Segunda oração, o tempo voa. Terceira oração, e a poupança Bamerindos continua numa boa. Se é um exemplo de aula, é claro que isso aqui é um período composto por coordenação. Se eu estou dizendo isso para vocês, eu estou dizendo que essas orações elas têm o mesmo valor entre si, são independentes do ponto de vista sintático e possuem um nexo, que é semântico. Gente, o que significa a oração ser sintaticamente independente? Olha só. Esquece o resto e analisa essa oração. O tempo passa. Qual é o verbo? Passar. Qual o sujeito? Aí você pergunta, quem passa? Resposta, o tempo. E qual a transitividade do verbo passar? O que passa, passa. O verbo passar é intransitivo. A minha pergunta é, se eu tenho sujeito e tenho verbo intransitivo, eu preciso de mais alguma coisa? Vou dar um outro exemplo. O bebê nasceu. Sujeito, bebê, verbo intransitivo, nasceu. Eu não preciso de mais nada. Sintaticamente, essa oração aqui é completa. Olha a outra. O tempo voa. De novo, qual é o verbo? O verbo voar. Quem voa? O tempo. Mais uma vez, o tempo aqui aparece como sujeito simples. E o verbo voar? Quem voa? Voa. O verbo voar é intransitivo. Então, eu tenho sujeito e verbo intransitivo. Sintaticamente, essa oração não precisa de mais nada. Olha a terceira. E a poupança do Bamerindos continua numa boa. Esquece o E. Olha para o verbo continuar. Qual o sujeito? Quem continua numa boa? Resposta, isso aqui tudo. A poupança Bamerindos. Isso aqui é o nosso sujeito. Verbo continuar é um verbo de ligação. Lembra? Ser, estar, andar, ficar, fazer, parecer, permanecer, continuar, tornar-se. Verbo de ligação. O que vem depois do verbo de ligação? Uma qualidade ou característica atribuída ao sujeito. Isso aqui é um predicativo do sujeito. Não importa, tá? O que importa é o seguinte, olha só. Eu tenho sujeito e verbo intransitivo. Preciso de mais alguma coisa? Não. Sintaticamente independente. Sujeito e verbo intransitivo. Preciso de mais alguma coisa? Não. Sintaticamente independente. Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Preciso de mais alguma coisa? Não. Sintaticamente independente. E por que elas estão juntas? Porque eu quis criar uma música, eu não, né? O Banco Bamerindos, na época, quis criar uma música, associou essas ideias e disse, olha, não importa que, porque, isso aqui é década de 80, não importam quais as crises econômicas, não importam quais as dificuldades pelas quais o Brasil vai passar, não importa que esta década seja a década perdida, isso não interessa. O que interessa é que o tempo pode passar, o tempo pode voar, a poupança Bamerindos vai sempre continuar bem. Aplique na gente. No final das contas, era essa a mensagem. Você percebeu que isso aqui tudo junto passa uma mensagem, tem um significado? Então, vou até escrever aqui, ó. Semântico tem a ver com sentido. Tem a ver com significado. Fechou? Tranquilo? Beleza? E aí, por isso elas estão juntas. Eu sei que você deve estar olhando, e na verdade, por isso que eu botei aqui como uma oposição, coordenação, subordinação, porque isso tudo vai fazer ainda mais sentido quando eu comparo com a subordinação, que é esse caso aqui. Tem mais cantoria, aguarde, estou zoando, não vou fazer isso não. Olha só, o que é o período composto por subordinação? Aqui não é coordenar, não é lado a lado, é subordenar, é ordenar abaixo. Quando eu coloco uma abaixo, é sinal de que eu tenho outra acima. Já já eu falo melhor sobre isso, mas guarda.
No período composto por subordinação, as orações não têm o mesmo valor. No período composto por subordinação, existe uma diferenciação. Então, olha só, orações diferenciadas entre si. E agora eu vou dizer que diferenciação é essa. Se uma está abaixo, ela é subordinada. Se outra está acima, porque ela foi subordinada, essa aqui atua como chefe dessa. Ficou meio estranho aqui, né? Se uma está abaixo, ela é subordinada, né? Então ela está abaixo. Se essa aqui está abaixo, essa está acima. Essa é chefe e manda nessa. Sabe como é que eu chamo essa aqui? É chefe? Na sintaxe? Principal. Então, olha, no período composto por subordinação, eu tenho sempre uma oração principal e as outras são subordinadas, tá? Então, aqui, enquanto elas todas têm o mesmo valor, aqui eu tenho sempre uma que manda e outra ou outras que obedecem. Principal, subordinado. Já já eu mostro. Elas são sintaticamente, vou escrever aqui, sintaticamente dependentes. Como assim dependentes? Ora, a subordinada só existe para completar a principal. A principal só consegue sobreviver se houver uma subordinada, se houver alguém servindo a ela. Eu prometo que já já eu mostro. E é claro, se elas estão juntas, elas também entre si apresentam um nexo semântico. Como assim, Rafael? Exemplo, olha essa música, essa não é da minha época, tá? Eu juro. Vocês conhecem também. Eu só quero que você me aqueça neste inverno. Querem que eu cante? Eu só quero que você... Quer cantar, Will? Me aqueça... Will, o nosso câmera, ele tá aqui pensando, posso desver isso de novo? Eu só quero que você me aqueça neste inverno e que tudo mais... Dá uma vontade de chutar o balde para tudo nessa vida, né? Bora! Eu quero que você me aqueça neste verbo. Pessoal, quantos verbos eu tenho? Primeiro, verbo querer. Segundo, verbo aquecer. Se eu tenho dois verbos, quantas orações eu tenho? Duas orações. Primeira oração, eu só... Peraí, como é que eu completei aqui? Primeira oração, eu só quero. Segunda oração, que você me aqueça neste inverno. Beleza? São duas orações, é um período composto. Por que eu estou comunicando a vocês que esse aqui é um período composto por subordinação? Vamos lá? Olha para cá. Elas não são sintaticamente dependentes, como eu falei para vocês? Olhem. Primeira oração, qual é o verbo? O verbo querer. Sujeito. Quem quero? Resposta, eu. O eu é o sujeito. Não sei se ficou ruim, tá, pessoal? Não sei se vocês estão vendo, mas eu escrevi só sujeito em cima do eu. O só não vem ao caso agora, tá? Não se preocupa com ele. E o verbo querer. Quem quer, quer alguma coisa. O verbo querer é um verbo transitivo direto. Que tipo de complemento um verbo transitivo direto pede? Todo verbo transitivo direto pede como complemento um objeto direto. Olha para cá. Nesta oração, tá? Esquece o resto. Essa oração aqui tem um objeto direto? Não. Se não tem um objeto direto, ela existe por si só e sobrevive sozinha? Não. Para ela sobreviver sozinha, ela precisa estar completa. O que está faltando nela? Um objeto direto. Por isso que existe uma dependência sintática. Deu para entender? E aí, pessoal, olha só. E por que eu falo de nexo semântico? Porque não faz sentido nenhum se eu virar para vocês. Gente, tem uma mensagem para vocês. Aí você fala, Rafael. Pois é, eu só quero. Aí você olha e fala, que é o que, idiota? Completa essa frase. Porque eu não completei o sentido, o significado dela, porque faltou um objeto direto, por isso houve dependência sintática, e aqui eu é que mando vir um objeto direto. Eu não, né? O verbo querer diz, eu preciso de objeto direto, vem objeto direto. E eu acho que você já percebeu que é um objeto direto dela, tá? Eu só quero isto aqui. O que ele quer? Que você me aqueça neste inverno. Essa oração toda é um objeto direto dessa oração aqui. Por isso que nós chamamos a primeira, vou botar, ó. Por isso que nós chamamos a primeira de oração principal, porque ela exige o objeto direto. E essa aqui,
é uma oração subordinada. E por que ela é subordinada? Porque ela existe para cumprir sua missão, que é completar a principal. Então, de novo, uma principal mais uma subordinada, dependência sintática entre elas. E por que elas estão juntas? Porque existe um nexo de sentido, existe um nexo semântico. Gostaram? Entenderam? E só para deixar claro, pessoal, embora eu não tenha colocado ali, isso aqui não... só volta um pouquinho, tá? Se isso aqui é um período composto por coordenação, eu estou dizendo para vocês que esse período tem uma oração coordenada, OC, oração coordenada. Isso aqui é outra oração coordenada e essa aqui é outra oração coordenada. São 3 orações coordenadas entre si, completas sintaticamente e que possuem, portanto, o mesmo valor. Aqui eu tenho 2 orações, uma principal, uma subordinada, que exerce a função de sintática de objeto direto em relação à principal. Querem dar um print? Dei um print. Print. Não sei se vocês gostam disso, eu gosto de dar prints, tá? Muita gente usa o print screen. E a gente agora vai especificar, partindo da premissa que você entendeu o que é período composto por coordenação e o que é período composto por subordinação, agora eu vou especificar cada um deles. Então, item número 2 em romanos, item 1, diferença entre coordenação e subordinação. Item 2 em romanos, eu agora quero falar especificamente sobre o primeiro grupo, que é o grupo das orações coordenadas. Vamos lá? Olha só, pessoal. As orações coordenadas, elas podem ser de 2 tipos, podem pertencer a 2 grupos. Não tem jeito, você vai ter que decorar esses nomes, tá? Que tipos ou grupos são esses? Vou botar aqui também com preto. 1. As orações coordenadas, elas podem ser assindéticas. Prometo que já eu explico porque esse nome é horroroso, tá? Então, coordenadas, elas podem ser assindéticas. Segunda possibilidade, as coordenadas podem ser sindéticas. Decora. Não, mas Rafael, eu tenho que decorar, não devo entender? Claro, você vai entender, mas nome não tem jeito, você tem que decorar. Você olha para aquela pessoa, eu digo o nome dela é Pedro, desse cara é Pedro, você vai ter que decorar. O nome dele é Pedro, não tem o que entender ali. Aqui, quais são os nomes das coordenadas? Elas podem pertencer a 2 grupos, 2 tipos, assindéticas ou sindéticas. O que são as assindéticas? Agora, vem comigo. O prefixo a significa, na língua portuguesa, muitas vezes, sem, desprovido de, né? Galera do meio jurídico, isso é moral, isso é imoral, isso é amoral, né? Então tem algo adequado às normas de conduta da sociedade, moral. Imoral é contrário à moral e amoral é sem, desprovido de moralidade. Mesma coisa as assindéticas, sem, desprovido de. E o que é sindético? Sindético vem do grego syndeton, que significa conectivo. Ou seja, as assindéticas são aquelas sem ou desprovidas de conectivo. Aí eu tenho que combinar uma coisa para vocês, tá? Embora eu use aqui conectivo, porque é uma transcrição, é uma tradução do que é sindético, no fundo, conectivo pra gente é o que nós chamamos, quando a gente está falando de orações, é o que nós chamamos de conjunções. E aí agora você deve estar ligando os pontos. Você já estudou na parte de morfologia quais são as conjunções. Existem 2 tipos de conjunções. Conjunções coordenar, cuidado, eu acho que você deve ter falado coordenadas. Não é. Oração é coordenada. As conjunções são coordenativas ou as conjunções são subordinativas. Guarda isso, tá? Então as assindéticas são as coordenadas que não têm conectivo, que não têm uma conjunção coordenativa. Beleza? Tranquilo? As sindéticas, acho que ficou fácil, né? Se as assindéticas são desprovidas de conectivo, as sindéticas são aquelas que apresentam conectivo explícito. Só para ser redundante, tá? É óbvio que se ela apresenta conectivo, a tendência é esse conectivo ser explícito. Por que eu estou falando isso tudo, pessoal? Olha só. Só de cara com o que eu tenho aqui no quadro,
eu consigo classificar, eu consigo utilizar essas classificações. Olha para cá. O tempo passa. Eu já falei para vocês que ela é uma oração coordenada. É uma oração coordenada com conectivo ou sem conectivo? Sem conectivo. Então ela é uma oração coordenada assindética. Assindética, tá? Aqui, o tempo voa. Tem conectivo? Tem conjunção? Não. Então ela é uma oração coordenada assindética também. E a terceira? E a poupança bamerinos continua numa boa. Opa, cuidado aqui, tá? Embora esteja desse lado, olha o E. O E é uma conjunção subordinativa aditiva. Esse E tem valor de adição. Esse E é um síndeto. Esse E é um conectivo. Então essa aqui é uma oração coordenada sindética. Oca, oração coordenada assindética. Oca, oração coordenada assindética. OCS, oração coordenada sindética. Fechou? Beleza? Eu já poderia só usar esse exemplo, mas como eu quero deixar o quadro bonitinho, vou escrever aqui 2 exemplos para vocês, tá? Primeira, das assindéticas, eu posso botar assim, ó. Rafael chegou, tomou banho, vírgula, foi dormir. Ponto. Frase de baixo, ou exemplo de baixo. Rafael chegou, vírgula, tomou banho e foi dormir. Pessoal, nenhuma novidade, é só mais do mesmo, tá? Quantas orações eu tenho aqui? Você vai ver pelo número de verbos. Verbo chegar, verbo tomar, verbo ir. Eu tenho 3 verbos, quantas orações eu tenho? 3. 1, 2, 3. Essa aqui é uma oração coordenada? Sim. É uma oração com conectivo? Não. Então é uma oração coordenada assindética. Tomou banho? Oração coordenada assindética. Foi dormir? Oração coordenada assindética. Não ficou fácil? Olha embaixo. 3 orações. Primeira, Rafael chegou. Segunda, tomou banho. Terceira, E foi dormir. Percebam que eu não coloquei a vírgula, coloquei o E. Como é que vai ficar a classificação? Aqui, oração coordenada assindética. Aqui, oração coordenada assindética. Aqui eu tenho o E, uma oração coordenada sindética. Já já, assim que você der o print e eu apagar o quadro e bum, numa mágica que só o mundo online permite, o quadro ficar limpinho e eu colocar outros exemplos, eu vou falar das classificações ou categorias das orações coordenadas sindéticas. Já volto. Print.